Existe uma verdade sobre a atração feminina que muitos homens passam a vida inteira tentando evitar. Não porque seja difícil de entender, mas porque ela confronta ilusões confortáveis. A maioria cresce acreditando que atrair uma mulher depende de aparência perfeita, frases certas ou técnicas mirabolantes. Outros acham que precisam agradar o tempo todo, provar valor ou competir desesperadamente por atenção. E é justamente aí que começam os erros silenciosos. A atração feminina não funciona como a maioria imagina. Ela não nasce do esforço excessivo, nem da necessidade de validação. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais um homem tenta, menos impacto ele causa. O que realmente desperta interesse é algo mais profundo, quase invisível, um conjunto de atitudes, energia emocional e postura diante da vida. Este vídeo não foi feito para confortar egos, mas para libertar. Libertar você da confusão, das falsas promessas e dos conselhos superficiais que circulam por aí. Aqui, vamos falar sobre o que realmente muda a forma como as mulheres percebem um homem, especialmente quando ele entende quem é, o que aceita e, principalmente, o que não aceita mais. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que a atração feminina não é cruel por acaso. Ela é seletiva, intuitiva e responde a sinais claros de força emocional e autenticidade. Entender isso pode ser desconfortável no início, mas é exatamente esse desconforto que marca o início da transformação. E para compreender tudo isso com clareza, precisamos começar pelo ponto mais ignorado de todos. É aí que entramos no primeiro capítulo. 1. A atração não é o que te contaram. Existe uma mentira confortável que muitos homens aprendem desde cedo. A ideia de que a atração feminina nasce da aparência perfeita, da juventude eterna ou de frases ensaiadas no momento certo. Essa crença é repetida tantas vezes que acaba sendo aceita como verdade absoluta. Mas, quando observamos a realidade com mais atenção, algo não fecha. Homens que não seguem esse manual continuam despertando desejo, respeito e interesse profundo, muitas vezes de forma silenciosa. A verdade cruel é que a atração feminina não responde a esforço desesperado. Ela reage àquilo que é sólido. Mulheres não se conectam ao homem que tenta agradar o tempo todo, mas ao homem que se sente confortável em ser quem é, mesmo que isso signifique desagradar. Essa diferença muda tudo. Enquanto um vive buscando aprovação, o outro transmite segurança sem precisar provar nada. O estoicismo ajuda a entender esse ponto com clareza. Ele ensina que quanto menos você depende do controle externo, mais forte se torna internamente. E essa força é percebida, não como arrogância, mas como estabilidade. Um homem que não se explica o tempo todo, que não se justifica por existir, comunica valor sem dizer uma palavra. É aqui que muitos se frustram, porque percebem que fizeram tudo certo e ainda assim foram ignorados. O problema não foi falta de esforço. Foi excesso dele. A atração feminina nasce no espaço entre as palavras, na postura, no silêncio confiante, na ausência de necessidade. E ao compreender isso, algo começa a mudar. Porque, antes de pensar em como atrair uma mulher, surge uma pergunta mais importante. Que tipo de homem você está sendo quando ninguém está te observando? É exatamente esse ponto que nos leva ao próximo capítulo. 2. Atração é resposta emocional, não lógica. A maioria dos homens erra porque tenta entender a atração feminina de forma racional. Eles acreditam que, se fizerem tudo certo, se disserem as palavras corretas ou seguirem uma sequência lógica de ações, o interesse surgirá naturalmente. Mas a verdade é que a atração não nasce da lógica, ela nasce da emoção. Uma mulher pode saber, racionalmente, que um homem é bom partido, educado, estável e confiável. Ainda assim, isso não significa que ela vá sentir desejo. A emoção não obedece a listas de qualidades. Ela reage a sensações, segurança, mistério, presença, firmeza emocional. É por isso que muitos homens corretos são ignorados, enquanto outros, menos previsíveis, despertam interesse intenso. A atração acontece quando o homem provoca uma resposta emocional inconsciente. Isso pode vir do jeito calmo de falar, da forma como ele não se explica demais, ou da tranquilidade com que lida com o silêncio. Esses detalhes comunicam algo mais profundo do que palavras. Comunicam controle interno. O homem que entende isso para de tentar convencer. Ele não argumenta, não se justifica, não tenta provar valor.
Ele simplesmente é. E essa postura cria uma tensão emocional poderosa, porque transmite algo raro: autossuficiência emocional. Quando você para de agir como se precisasse ser escolhido, algo muda. A emoção surge do contraste. Do homem que não força, não implora e não corre atrás de validação. A partir desse ponto, a atração deixa de ser um jogo cansativo e passa a ser uma resposta natural ao que você transmite sem dizer uma palavra. 3. Mulheres não se atraem por necessidade. Um dos erros mais comuns que muitos homens cometem é acreditar que demonstrar carência cria proximidade. Na prática, acontece o oposto. A necessidade emocional não gera atração, ela gera peso. Quando um homem transmite que precisa da validação, da atenção ou da presença de uma mulher para se sentir completo, ele inconscientemente comunica fragilidade emocional. A psicologia feminina responde de forma muito clara a isso. A atração surge quando a mulher percebe que está diante de um homem inteiro, autossuficiente, que escolhe estar com ela, e não alguém que depende dela para preencher vazios internos. Necessidade cria obrigação. Escolha cria desejo. Homens atraentes não pedem espaço emocional, eles oferecem presença. Eles não cobram respostas, não pressionam sentimentos e não tentam acelerar vínculos por medo de perder. Essa postura transmite segurança, algo profundamente sedutor em qualquer idade. É importante entender que isso não significa frieza ou indiferença. Pelo contrário, significa maturidade emocional. Um homem que sabe ficar sozinho, que tem sua própria vida, seus valores e seu ritmo, desperta curiosidade e respeito. Ele não implora atenção, ele permite que ela aconteça naturalmente. E é exatamente nesse ponto que muitas mulheres se sentem atraídas, na sensação de que estão diante de alguém que não precisa provar nada, não disputa afeto e não negocia sua dignidade. Quando a necessidade desaparece, o espaço para atração finalmente surge, e é aí que o jogo muda silenciosamente. 4. Status interno vale mais que status externo. Depois de entender que a atração não nasce da necessidade, fica mais fácil enxergar outro ponto que muitos homens confundem ao longo da vida. O verdadeiro status que gera desejo não é o que você exibe, mas o que você carrega por dentro. Status externo é tudo aquilo que pode ser mostrado: dinheiro, cargo, carro, seguidores, aparência. Isso pode até chamar atenção no início, mas raramente sustenta atração real. Já o status interno é silencioso. Ele se manifesta na forma como você se comporta quando ninguém está avaliando, na tranquilidade com que você ocupa um espaço, na ausência de pressa em impressionar. Mulheres percebem esse tipo de status quase instantaneamente. Um homem com status interno não força conversa, não se justifica demais, não tenta provar valor. Ele fala quando tem algo a dizer e se cala sem desconforto. Ele não reage de forma exagerada a rejeições nem se empolga demais com aprovação. Isso comunica algo poderoso: eu estou bem comigo mesmo. É exatamente essa estabilidade que cria atração profunda. Porque transmite segurança emocional. Um homem assim não precisa competir, não precisa diminuir outros homens e não depende da validação feminina para se sentir inteiro. Ele escolhe, em vez de implorar. Quanto mais você constrói esse status interno, por meio de autocontrole, propósito e coerência entre o que pensa e o que faz, menos você precisa mostrar qualquer coisa. E paradoxalmente, mais atraente você se torna. 5. Atração diminui quando você se explica demais. Existe um ponto sutil onde muitos homens, sem perceber, começam a perder atração, o momento em que sentem a necessidade de se justificar o tempo todo. Explicar demais quem você é, o que sente, porque fez algo ou o que pretende fazer não transmite clareza, transmite insegurança. E a insegurança, mesmo que silenciosa, é percebida no nível emocional. Na psicologia da atração, o excesso de explicação funciona como um pedido indireto de aprovação. É como se o homem dissesse: veja, estou tentando provar meu valor. Mas valor real não se prova, ele se demonstra naturalmente por atitudes, postura e coerência entre palavras e ações. Homens com status interno sólido não sentem urgência em convencer ninguém. Eles falam o necessário, no momento certo, e permitem que o outro complete os espaços. Esse vazio cria curiosidade, tensão positiva e respeito. O silêncio, quando vem de segurança,
comunica muito mais do que longos discursos. Além disso, explicar demais quebra o mistério, e o mistério é um dos pilares da atração emocional. Quando tudo está exposto, não há descoberta. Quando tudo é justificado, não há profundidade. Mulheres se conectam mais com aquilo que sentem do que com aquilo que entendem racionalmente. Ao reduzir explicações excessivas, você não se torna frio ou distante. Você se torna centrado. E esse autocontrole silencioso prepara o terreno para algo ainda mais poderoso, que veremos a seguir: a diferença entre buscar aprovação e naturalmente inspirar admiração. 6. Quem tem opções é mais desejado. Existe uma verdade silenciosa que rege a atração feminina. Homens que podem escolher são naturalmente mais desejados do que homens que precisam ser escolhidos. Isso não tem a ver com arrogância, ostentação ou joguinhos. Tem a ver com energia interna. Quando um homem vive como se aquela mulher fosse a única oportunidade da vida dele, algo sutil muda. A postura encolhe, a fala fica ansiosa, o olhar pede aprovação. E isso quebra a atração. Por outro lado, quando um homem tem opções, não apenas mulheres, mas opções de vida, de caminhos, de escolhas, ele transmite calma. Ele não pressiona, não acelera, não tenta convencer. E exatamente por isso, desperta curiosidade e respeito. A mulher sente, mesmo sem saber explicar, que ele está ali porque quer, não porque precisa. O estoicismo ensina que liberdade interior é não depender de nada externo para se sentir completo. Quando você internaliza isso, sua presença muda. Você escuta mais do que fala. Observa mais do que reage. Não disputa atenção, você seleciona onde coloca a sua. E isso cria uma inversão poderosa. Quanto menos você corre atrás, mais o outro percebe seu valor. Homens desejados não imploram conexão. Eles vivem de forma tão alinhada consigo mesmos que a conexão acontece como consequência. Ter opções não é sair colecionando pessoas, mas saber, no fundo, que você ficaria bem mesmo sozinho. E essa certeza silenciosa é uma das forças mais atraentes que existem. 7. A verdade mais dura. Atração não é justa. Existe uma verdade que poucos homens aceitam, mas que muda tudo quando finalmente é compreendida. Atração não é justa, não é democrática e não funciona como uma recompensa moral. Você pode ser um bom homem, correto, leal, esforçado, e ainda assim não despertar desejo. E isso não faz de você errado. Apenas mostra que a atração segue leis próprias, indiferentes ao que parece justo. Muitos homens sofrem porque acreditam que, se fizerem tudo certo, serão naturalmente escolhidos. Mas a atração não responde a esforço consciente, e sim a impacto emocional. Ela nasce do que é percebido, não do que é explicado. Do que é sentido, não do que é prometido. Por isso, tentar negociar desejo com argumentos, sacrifícios ou cobranças silenciosas só gera frustração. A visão estoica ajuda a lidar com essa realidade sem amargura. O estoicismo ensina a aceitar o que não está sob seu controle, e a atração alheia definitivamente não está. O que está sob seu controle é quem você se torna, como se comporta, como reage à rejeição e como constrói seu valor interno. Homens que entendem que a atração não é justa param de se vitimizar e começam a agir com dignidade. Eles não imploram, não se ressentem e não se moldam para agradar. Eles se tornam mais seletivos, mais firmes, ironicamente, mais atraentes. Aceitar essa verdade não endurece o homem. Pelo contrário, liberta. Porque quando você para de exigir justiça da atração, começa a construir força, presença e respeito, independentemente de quem escolhe ficar ou ir. 8. O homem que aceita essas verdades se torna raro. Existe um ponto de virada silencioso na vida de um homem, o momento em que ele para de lutar contra a realidade e começa a agir em harmonia com ela. Quando um homem aceita as verdades duras sobre atração, sem revolta, sem vitimismo e sem necessidade de provar algo, ele naturalmente se torna raro. E raridade, por si só, é profundamente atraente. Esse homem não tenta convencer ninguém do seu valor. Ele não discute atração, não reclama de injustiça e não busca validação emocional. Ele entende que o jogo não foi feito para ser justo, mas para responder à força interna, à segurança emocional e à clareza de identidade. E justamente por isso, ele joga melhor, ou nem precisa mais jogar. Ao aceitar essas verdades, ele se torna mais calmo.
Suas decisões deixam de ser reativas. Ele não se molda para agradar, não se diminui para ser aceito e não se perde tentando manter alguém por perto. Ele escolhe, e isso muda completamente a dinâmica. Pessoas sentem quando alguém age a partir da escolha, não da carência. Esse homem passa a investir mais em si do que em impressionar. Sua presença fica mais sólida, sua comunicação mais simples, seu silêncio mais confortável. E é nesse silêncio confiante que a atração cresce. Porque o que é raro não grita, não implora, não se explica demais. Ao aceitar a verdade, ele não endurece, ele amadurece. E esse amadurecimento cria algo que poucas pessoas conseguem resistir: respeito profundo, mistério natural e uma sensação clara de segurança emocional. É assim que um homem comum se torna inesquecível. Ao longo deste vídeo, você viu verdades que muitos evitam encarar. Não porque sejam falsas, mas porque exigem maturidade emocional para serem aceitas. A atração feminina não nasce de discursos perfeitos, esforço excessivo ou tentativas de agradar. Ela responde, quase sempre, à força interna, à estabilidade emocional e à postura silenciosa de quem está inteiro por dentro. O estoicismo nos ensina algo simples, porém poderoso: concentre sua energia apenas no que está sob seu controle. Você não controla quem se atrai por você, mas controla sua disciplina, sua presença, sua forma de reagir ao mundo. E é justamente esse controle interno que transforma um homem comum em alguém raro. Quando você para de implorar por validação, quando deixa de negociar seu valor e passa a viver com propósito, algo muda. Não apenas na forma como as mulheres te enxergam, mas, principalmente, na forma como você se enxerga. E essa mudança é sentida, mesmo quando não é dita. Agora, reflita com honestidade. Qual dessas verdades foi a mais difícil de aceitar? Aquela que gerou desconforto costuma ser a mais importante. Use isso como ponto de crescimento, não como ataque ao seu ego. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, curta o vídeo e continue acompanhando o canal. O processo de evolução pessoal não é rápido, mas é profundo, e começa no momento em que você decide assumir responsabilidade pela própria força interior. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.